Maravilha! Que a graça do Senhor alcance o seu coração, que a sua família seja abençoada neste momento. Eu acabei de falar em outra gravação a respeito de dançar de acordo com a música. É claro, eu discordo dessa ideologia que está espalhando no nosso mundo. Por outro lado, está tendo também uma insensibilidade muito grande ao ouvir a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Nos dias passados, houve época em que um espelho era feito de bronze, polido, e o seu brilho não era claro como o reflexo que nós temos hoje no espelho normal da nossa era atual. Então as pessoas olhariam no espelho fosco ou quase, não tinha um reflexo tão perfeito que esqueceria com facilidade aquilo que viu, o seu reflexo no espelho. Aí o Tiago diz que aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica é igualmente aquele que é só ouvinte, mas não é praticante da palavra, não se lembra da palavra. É igualmente pessoas assim, que é apenas ouvinte. E é lamentável que nós nos colocamos em tal situação nessa última era da igreja na terra. Estamos anestesiados, ou por que não dizer, muitos de nós, não são todos, mas muitos estão anestesiados espiritualmente. Já não sente mais a palavra, já não sofre mais a palavra. Homens e mulheres, que a palavra de Deus é pregada e Jesus fala como disse para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta e deixar eu entrar, cearei com ele e ele comigo. E é isso que acontece com muitas pessoas. Já fecharam a porta para Jesus. Mas a igreja de Laodiceia, ela se gloriava: sou rico, rico sou, não tenho falta de nada. Tenho ouro, tenho prata, tenho o colírio, que era muito especial naquela região, a riqueza, a prosperidade na vida daquelas pessoas. Mas sem perceberem, tinha colocado Jesus para o lado de fora da igreja, a ponto de Jesus dizer: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, na porta da igreja de Laodiceia. E muitos de nós estamos vivendo a época da igreja, estamos vivendo como a época da igreja de Laodiceia. Alguns acham que essa é a era que nós vivemos, eu não sei. Precisamos ser igreja de Filadélfia, amor adquirido. A igreja que tinha mesmo pouca força, guardou a palavra e não negou a fé. Então, a igreja de Laodiceia, as pessoas insensíveis, porque sempre Deus providenciou os seus instrumentos para pregar a palavra. Sempre teve pregadores. E muitas pessoas que ouvem a palavra, e não estou dizendo apenas do mundo, estou dizendo mesmo da igreja, a insensibilidade espiritual. As pessoas pecam e a sua consciência já não reprova mais aquilo que faz, chamado de consciência cauterizada, mentes cauterizadas. Quando a pessoa ela faz alguma coisa errada e não sente mais a sua consciência acusar ou repreender aquilo
aquela prática, aquele comportamento. Às vezes Deus fala profundamente através de uma pregação na igreja e muitas pessoas ficam tão alheias que parece que nem está em um culto de adoração. Quando nós vamos à igreja e vamos ali para adorar a Deus, a igreja não é um ponto de encontro, não se limita apenas em um lugar de comunhão dos irmãos, mas um lugar de adoração que vai refletir a comunhão. Um lugar de adoração que acaba acontecendo curas, milagres, prosperidades, maravilha de Deus acontece. Mas o real propósito, o principal propósito é adorarmos a Deus. As outras coisas são a consequência desse ajuntamento para adorar a Deus. Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Nos dias de Jesus já existiam pessoas que conheciam a palavra, mas que eram insensíveis também, como nos dias de hoje. Jesus pregava e as prostitutas se rendiam. Jesus pregava e os publicanos se rendiam. Enquanto isso, tinha aqueles que eram considerados religiosos dos dias de Jesus, em que a palavra de Deus os deixava irritados ao invés de sensibilizá-los. E hoje não é muito diferente. A palavra de Deus é pregada e pastores, apóstolos, bispos, reverendos e outros, membros, não importa homens ou mulheres, parece que as pessoas estão rejeitando proposital a palavra de Deus, querendo que a palavra seja pregada do seu jeito, do seu modo, que Deus fale de acordo com a sua vontade, sendo que a Bíblia diz que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Então, Igreja de Jesus, não podemos perder a sensibilidade espiritual. Não podemos ser insensíveis, porque apesar da crise espiritual estar grande entre os pregadores, entre os ministros, eu admito isso, está uma epidemia muito grande nessa área. Poucas pregações vale a pena se escutar hoje nas igrejas, no sentido geral. Mas ainda existem ministros, existem homens ainda usados poderosamente pela palavra de Deus. Entretanto, a insensibilidade é muito grande. Os pregadores oram, se consagram e percebemos que a mensagem é profunda, mas poucos estão ali para ouvir. Poucos estão atentos para ouvir a Deus e atentar para o que Ele está dizendo. Estamos mais ou menos como nos dias de Estevão. Estevão estava pregando a Bíblia Sagrada, Atos capítulo 7. Enquanto isso, os religiosos, os cristãos, ou que pudesse ser considerado cristão, apesar de aqueles não serem chamados de cristão, mas ali os que eram conhecedores da palavra, inclusive conhecedores daquilo que Estevão estava pregando, que ele estava falando sobre parte da Bíblia Sagrada, que está lá no Êxodo, capítulo 3, falando sobre Moisés e outras partes da Bíblia. Então ele estava transmitindo palavra que aqueles que estavam ali para apedrejar conheciam muito bem. Mas a insensibilidade nos limita a compreender. E nós, não compreendendo, também não vamos aceitar aquilo que está sendo pregado. Fecha a nossa visão. A insensibilidade pode dar interpretação diferenciada daquilo que está sendo pregado ou ensinado na igreja. Paulo, ou melhor, Tiago disse, pessoas deste comportamento que têm a mente dobre, deve, ao invés de se alegrar, ele diz que deve transformar o seu riso em choro, lamentar e chorar. Tiago capítulo 4, a partir do versículo 8. É momento de nós nos humilharmos, igreja brasileira, igreja no mundo, e clamarmos ao Senhor. Nós percebemos que a insensibilidade é tão grande, que nós percebemos na Bíblia também, que há uma necessidade muito grande de orarmos a Deus. Os pastores têm pregado sobre a oração, os ministros, e percebemos que a igreja, num culto qualquer, que se dobra o joelho, parte das pessoas que são conhecedoras da palavra e conhecedoras já há um bom tempo, já tem muito tempo que está em uma igreja evangélica. As pessoas ficam sentadas, desapercebidas, ora ali uns 5 minutos e já não tem mais o que dizer. Parece que perderam o assunto, mas isso é causado pela insensibilidade espiritual, de reconhecer a necessidade de orar, de clamar e de buscar os pecadores, de dizer de Cristo para as pessoas.
Falamos de evangelização, a condição do mundo e como as almas estão indo para o inferno. Mesmo assim, nós continuamos na inércia, continuamos sem quase nada a fazer. Temos a necessidade de se aprender a palavra de Deus, é cobrado a respeito de uma escola bíblica dominical. E muitas vezes, inclusive nós obreiros, não participamos dos trabalhos de ensino e de estudo da palavra de Deus. Tudo isso é insensibilidade, anestesia espiritual. Deus toca. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela vai profundamente no interior do ser humano. Mesmo assim, tem algumas pessoas que a palavra de Deus vem como espada, a palavra de Deus vem como um punhal, e tem pessoas que parece que não sentem, porque quem é alcançado pela palavra de Deus muda de vida. Quem é alcançado pela palavra de Deus é transformado, a sua vida não será mais a mesma. Então, quando nós ouvimos pessoas que já são frequentadores da igreja há muito tempo, escuta uma vez, escuta duas, e Deus fala e passa anos e a vida não é modificada. Isso está dizendo, são pessoas endurecidas que não está ali para ouvir a palavra do Senhor, está por outros propósitos, ou quer ouvir aquilo que deseja o seu coração, que muitas vezes é enganoso. Lá em Hebreus diz, não endureçais o vosso coração como fez o povo de Israel. Nós temos muitas vezes dificuldade de mantermos a sensibilidade espiritual. Para isso, precisamos estar meditando na palavra de Deus, precisamos nos abrir para aprender e acompanhar a vontade do Senhor através da Bíblia Sagrada. Viver uma vida de oração, uma vida de comunhão. A insensibilidade espiritual está matando muita gente. Não seja você uma pessoa que tenha morrido. Se morreu, eu te digo agora, Jesus é poderoso para te ressuscitar e te dar de volta a vida eterna que talvez tenha rejeitado. Não perca a sua sensibilidade espiritual. O mundo está aí para cauterizar a nossa mente. Nós estamos aí, as pessoas fazendo de tudo, fazendo todas as coisas erradas da sua cabeça, pensando que nada é errado, porque elas fazem e a consciência não repreende. Se houve pessoa dizendo, eu faço e minha consciência não me acusa. Consciência acusar, depois que perde a sensibilidade, é impossível. Consciência acusar, quando está com ela cauterizada, não tem como acontecer. Precisamos buscar no mundo, nós servos de Deus, no mundo, aqui no mundo, precisamos juntos buscar o renovo dos céus, um avivamento mais do que nunca, para que a nossa vida espiritual não venha se tornar uma mesmice e venhamos nos tornar pessoas igualmente éramos antes de compreendermos a fé, compreender a palavra de Deus. Que a misericórdia de Deus te alcance. Se inscreva nesse canal, vamos juntos transmitir a palavra de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Não seja tolerante com o pecado. Rejeite o que é mal. A Bíblia diz, amai o que é bom e odiai aquilo que é mal. Vamos nos apegar à palavra de Deus, vamos nos consagrar. Pratique a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Que Deus conceda graça ao seu coração. Fique firme. Um abraço para você e a sua família em Cristo Jesus.